O nosso tema aqui é justamente falar de comunicação e entregas em times distribuídas. E para isso eu vou chamar os meus amigos, a Juliana, o Brunão e a Andrea. Fiquem à vontade para se apresentar, pessoal. Bom, vou começar aqui então, gente. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema tão relevante, né? Quanto mais agora, nesse momento. Minha carreira tem sido desenvolvida em projetos e processos, com foco aí em transformação digital. E eu tenho atuado em empresas de segmentos diversos, como saúde, empresas financeiras, agronegócio e agora saneamento básico. Então, sou apaixonada por trabalhar com times multidisciplinares, então vou ter um grande prazer aí em poder conversar um pouquinho com vocês sobre comunicação. Sensacional. Primeiro as mulheres, né, Brunão? Fique à vontade. Boa tarde, meu nome é Juliana. Assim como a Andrea, eu venho desenvolvendo a minha carreira de tecnologia aí ao longo de quase 20 anos. Já passei por várias áreas em tecnologia, desde desenvolvimento, projetos, fui para a gestão, agilidade, e hoje eu caí no mundo de infraestrutura, eu atuo como SRE de infra lá no Banco Santander, e para mim é um grande prazer estar aqui, podendo estar compartilhando algumas histórias com vocês. Show de bola. Brunão, o espaço é seu. Opa, boa tarde a todos. Me chamo Bruno Soares, mas podem me chamar de Brunão, já coloquei ali na apresentação. Trabalho mais de 13 anos na área de desenvolvimento de software. Hoje eu estou gerente de desenvolvimento na Médio Grupo, que é a empresa de ensino médio maior do planeta, que a gente gosta de deixar bem claro. E trabalho com times multidisciplinares, com produtos tecnológicos, tendo esse desafio agora do e-learning e de coordenar, né, todas essas atividades de forma remota e distribuída. Legal, show de bola. Agora vamos para o nosso assunto, né, que é um assunto que, independente da pandemia, já era polêmico, né? Comunicação e entregas. Agora mais com times distribuídos, né? Temos muito assunto, né? A gente vai ter que tomar cuidado para a gente não passar do tempo, né? Porque esse é um assunto que dá para se falar por muito tempo mesmo, né? E para a gente começar o nosso tema, né? Para a gente abordar um pouquinho, né? Aí eu gostaria de ouvir de vocês, de cada um de vocês, o que é uma boa comunicação para vocês, né? E o que ela influencia nas entregas dos times, né? Olha, Gabriel, para mim, assim, uma boa comunicação é principalmente uma comunicação clara, né, que fique transparente para que todos os envolvidos, seja num projeto, num problema, tenham noção, estejam todos na mesma página, não pode ter curva, não pode ter barreiras, né, para essa comunicação. As pessoas têm que se sentir seguras para poder falar, para poder dar suas opiniões, para poder expor as suas ideias, sem medo de ser repreendidas. Isso, com certeza, faz toda a diferença na entrega, como eu já disse, seja de um produto, de um projeto, seja na resolução de um incidente em produção. A comunicação ela é essencial, né, para que a gente consiga trabalhar para um objetivo comum. Sensacional, sensacional. Andréia, Brunão, quem quer ser o primeiro aí dos dois? Eu posso falar, Gabriel. Legal. Acho que a Ju resumiu bem aí, né, essa questão da comunicação, e eu vejo também que uma boa comunicação, ela dá insumos, né, para que o receptor consiga desenvolver uma linha de pensamento, né. Então, é muito claro, né, a comunicação ela tem duas vias, né, muito mais, tem o receptor, né, e às vezes a gente também, claro, ele traz as coisas dele, a vivência dele, as histórias dele, a percepção que ele tem, né, daquele contexto, para entender, fazer o entendimento também daquela comunicação. Mas acho que quando a gente fala em ser o canal, né, da comunicação, é muito importante que a gente consiga ter essa clareza que a Ju tão bem trouxe, além de também evitar mensagens subliminares, enfim. Então, acho que a clareza, né, a contextualização, ela é muito importante para que a gente consiga garantir aí uma boa parte do entendimento de quem está recebendo, né? Eu acho que dessa forma, acho que a Ju resumiu bastante aí. Legal, show de bola. Brunão? Eu acho que
essa parte de garantir que a mensagem ela é bem recebida, ela é muito importante. Eu acho que elas colocaram bem os pontos principais nisso. O que eu posso adicionar, eu acho que é velocidade. A gente tem que trabalhar para que essa mensagem seja rápida. A gente estava vendo aqui, não sei quem acompanhou o Keynote falando sobre o Lacracio, um fator atraente para você reduzir uma reunião de 20 para 2 minutos para uma decisão, né? Então, velocidade nessa comunicação eu acho muito importante. Eu acho que um fator importante para essa comunicação, ela ser clara e ela ser entendida, é a eliminação de ruído. Então, trabalhar para eliminar ruído, eu acho que garante uma boa comunicação também. Legal, né? Vocês falaram pontos mega importantes quando a gente fala de comunicação, a gente sempre tem o emissor e o receptor, né? Como que a gente elimina esses ruídos, né? E é o princípio da comunicação, né? É bem legal isso daí que vocês falaram, ter a transparência, ter essa clareza na comunicação é mega importante, né? E para vocês, o que impacta nas entregas, né? Ter uma clareza, né, na comunicação, né? O que para vocês impactam isso? O que elas influenciam? Olha, tudo. Porque uma vez que a mensagem, como a Andrea colocou muito bem, né? Quem está falando e quem está ouvindo. Se a pessoa que está ouvindo não entendeu bem a mensagem, você não pode ter uma mensagem subliminar, ainda mais agora que a gente está falando aí, principalmente em comunicação à distância. A gente tem que ser muito claro, muitas vezes a gente está conversando em reuniões com câmera fechada, você não tem muita a ideia se o receptor, se ele está entendendo a sua mensagem, porque quando você está cara a cara com uma pessoa, a pessoa já começa a fazer aquelas caras de... E agora, né? Tipo, você percebe se ela está entendendo ou não o que você está querendo dizer. Então, tem que ter muito cuidado para ter clareza, porque uma comunicação, uma mensagem mal transmitida, ou mal interpretada, pode resultar na entrega de algo completamente diferente daquilo que foi pedido. Isso gera retrabalho, gera estresse, gera transtorno, hora extra e vários outros problemas aí. Sensacional, verdade. E tem um conceito bacana que o João comentou, né, na mesa anterior sobre o Management 3.0, né? Tem um conceito muito importante lá que fala da perda de engajamento das pessoas pela falta de alinhamento de comunicação com a gestão, né? Então, um pouquinho isso que a Ju, que o Bruno colocaram bem. Então, essa comunicação, ela não é só... ela é tão importante, como a Ju falou, né? Agora, com essa distância física, e a gente vem de uma cultura de muitas expressões, né? De aquela coisa de bater no ombro, enfim. Então, a gente tem essa percepção muito clara das coisas pela expressão das pessoas. Isso não está tão presente, né? Como agora, nessa fase de pandemia. Então, ela é tão profunda que ela impacta, inclusive, no engajamento da equipe, né? E quando a gente fala hoje de... e aí a Fabiana Machado também colocou muito bem, né, a questão do empoderamento dos times, né? O empoderamento, ela falou muito no contexto de gestor, mas quando a gente fala no empoderamento das pessoas, se a gente empodera, mas ao mesmo tempo a comunicação ela tem tanto ruído que ela prejudicou o engajamento, a gente perde, né, toda uma construção cultural, né, que a gente tem visto muita evolução aí dos frameworks ágeis, enfim, de trabalhar em time. Então, a comunicação, ela não é só do entendimento, mas também leva a essa falta de engajamento. E aí isso destrói toda uma cultura, né, que a gente tem construído aí com o time. Então, realmente um tema que ele é importante, né, Gabriel, como você bem falou, né, ele é sempre sempre apresenta muitas oportunidades para a gente, mas nessa fase desse distanciamento físico, eu vejo que, de fato, quando a gente fala de manter engajamento, manter o alinhamento, como é que você não está mais ali com o funcionário na sua frente, né? Então, a confiança, esse empoderamento, ele nunca foi tão citado e nunca foi tão importante como nesse momento, né? E tudo começa pela comunicação, né? Como é que você comunica, o que você comunica, às vezes, e aí, assim, o excesso, acho que a gente nunca se comunicou tanto como agora, mas como é que essa comunicação se torna efetiva, né? Não só pelo volume, pelas interações que a gente tem aí com as pessoas, que acho que nunca foi tão grande, mas como é que a gente faz com que ela realmente empodere as pessoas
e mantém esse engajamento, né? Mesmo com esse distanciamento físico. Então, acho que a comunicação, de fato, ela se tornou cada vez mais relevante e, por mais que a gente sempre discuta, a gente está buscando agora meios de mantê-la alinhada, mesmo sem essa presença física, né? Que para algumas empresas é uma novidade, para outras que já trabalhavam no modelo mais home office ou com os times já distribuídos, né? Talvez já estejam aí com uma evolução maior. Mas, pelo que eu vejo no mercado, acho que a maior parte das empresas está repensando e discutindo muito essa mudança de fato, né? Que é cultural, né? De ter as pessoas distantes e manter esse engajamento mesmo com esse distanciamento. Sensacional, verdade. Brunão, Bom, à vontade. Eu acho que a Andrea colocou perfeito. Eu fico muito com a resposta da Ju, com tudo, né? Comunicação atravessa, né, o nosso dia a dia. E eu acho que na Med Group, o que a gente entendeu, vindo também desse background ágil, é entendimento de que problemas de comunicação, eles são gargalo, né? E quando a gente pensa em agilidade, se a gente pensar em Kanban, em teoria de filas ou restrições, você vai ver que a melhor maneira de você tornar o time aumentar a entrega ou diminuir lead time, a maneira como a gente for colocar, é você inicialmente reduzir esse desperdício. O desperdício normalmente ele se dá em quê? A gente está fazendo o que não deve ser feito, que é o grande desperdício, ou as filas ou gargalos. E toda essa ponte de comunicação entre um grupo e outro, se ela não é rápida, se ela tem ruídos, ou se ela não é bem recebida ou bem entendida, ela pode nos levar ou a demorar, ou a fazer o que não é correto, ou esperar, né? Porque você volta e passa outra mensagem, espera outra mensagem, né? E nessa linha a gente tem atuado muito nessa tentativa de eliminar ruídos, criando canais específicos, né? Por mais que às vezes sejam, né, para pontos de conexão entre esses times. Porque às vezes, por mais que o time A e o time B tratem de diversos assuntos, saber, por exemplo, que um time de helpdesk tem um canal específico para tratar do time que vai atender aquelas demandas de problemas técnicos, isso facilita, né? E quando ele quiser tratar de uma outra questão com o mesmo time, ele pode ir num canal diferenciado, né? Então, é bem nessa linha, para tentar eliminar os gargalos. Exato, eu fiquei pensando enquanto vocês falavam, eu concordo muito com tudo que vocês falaram. O que a Ju falou de entendimento, que a entrega pode ser totalmente diferente do que você espera, né? Da parte de engajamento, né? Porque, poxa, uma comunicação bem feita, ela tende a engajar as pessoas, né? E aí sim você atingir. E o que o Brunão falou, cara, acho que foi mais perfeito, né, possível, porque a velocidade também conta, porque se uma comunicação, se aquela informação demora muito, em outro momento ela já não é mais válida, né? E as coisas se saem do trilho, né, no meio do caminho, né? Aproveitando aqui, até pegando um gancho do que a Fabi comentou aqui no chat, ela falou assim, Andréa, foi muito bom, né, o que você falou, né, alinhamento e comunicação é um grande desafio, principalmente para um cenário remoto, né? E a Sandra também colocou, perfeita colocação, Andréa, certamente os desafios já eram grandes, agora aumentaram com o distanciamento, e pegando esse gancho de distanciamento, né, acredito que muitas empresas, eu vou falar no cenário global, não vou nem falar nacional, né, os times ficaram distribuídos, porque você, até uma das primeiras palestras que a Kelly Reis falou, de Officeless e Anywhere, você pode trabalhar de qualquer lugar, né, então assim, quais foram os desafios, ou até oportunidades que apareceram para vocês com os times distribuídos? Olha, Gabriel, eu gosto mais de olhar pelo lado positivo das coisas, né? Acho que isso trouxe muitas oportunidades legais para a gente. Pelo menos, assim, junto aos times que eu atuo, a gente tem conseguido evoluir muito nessa questão de comunicação, criando grupos de trabalho específicos, né? Até o que o Bruno colocou, a gente cria grupos de trabalho específicos, a gente está conseguindo disseminar um pouco mais aí da cultura ágil, até para áreas que antes não utilizavam nada desses conceitos, porque
no banco é muito comum, né, o pessoal, área de projetos, 100% engajada aí com agilidade. Mas áreas de sustentação, de infraestrutura, já não trabalhavam muito com esses frameworks. E a gente acabou conseguindo introduzir para muitas equipes, através de Kanban, através de reuniões diárias, possibilitar essa visibilidade, esse engajamento, exatamente ver onde estão os gargalos. A gente adaptou algumas metodologias, né? Eu participei de um trabalho, a gente adaptou, através da metodologia Lean, o Inception, para poder focar em problemas de produção. E aí a gente conseguiu engajar, esse trabalho acabou evoluindo, a gente lançou um produto interno que a gente chama de iGarage. A gente bota todo mundo numa sala, seja desde pessoal de projetos, arquitetura, segurança, infraestrutura, todo mundo ali para discutir um problema em comum, e a gente cria um ambiente seguro. No começo as pessoas ficam até meio receosas, falam, mais uma coisa que eu vou me envolver, mais uma responsabilidade. Depois de 2, 3 reuniões, você percebe que o engajamento do pessoal ali está total, as pessoas já começam a dar mais ideias, e os problemas são resolvidos de forma muito mais rápida e eficiente, porque a gente cria justamente esse ambiente seguro, onde as pessoas não têm o medo de expor as suas ideias, de serem reprimidas. A gente tenta disseminar muito a cultura do SRE, que é um trabalho muito forte que a gente está fazendo lá dentro de Santander, de disseminar essa cultura do blameless. Não importa quem que errou, vamos encontrar uma solução, vamos trabalhar para que cada dia as nossas aplicações sejam mais resilientes, para que o nosso cliente esteja mais satisfeito. Então, é uma cadeia que vai gerando, assim, muitas oportunidades. A comunicação é a base de tudo isso. Só que não basta a comunicação, a gente tem que criar esse ambiente seguro para as pessoas. A liderança tem que estar preparada para empoderar as pessoas têm que estar preparadas para ter responsabilidade, porque poderes vêm com responsabilidades, né? A gente tem que... não é porque está home office que você está de folga, não é porque não tem alguém ali olhando o que você está fazendo o dia inteiro que você não tem suas responsabilidades. E aí a gente acaba, às vezes, ocupando a agenda o dia inteiro, não tem folga nem para tomar uma água. A gente tem que tomar também bastante cuidado com isso, para não acabar entupindo o dia inteiro com reuniões que não vão servir para muita coisa, mas essa parte de a gente criar grupos de trabalho e colocar várias pessoas, diversas disciplinas dentro de uma mesma sala, eu acho que essa questão da comunicação distribuída facilitou muito, porque muitas vezes a gente já estava em locais distribuídos dentro da empresa. Os prédios são grandes, a gente tem vários prédios, às vezes um está no geração digital, o outro está no radar, o outro está na sede, vai marcar uma reunião física, as pessoas têm que se deslocar, têm que se preocupar com o horário de transporte, e a gente acabou quebrando isso, né, com esse aculturamento aí de usar mais as ferramentas. A gente usa o Teams lá, no caso, para reuniões. É muito mais fácil você juntar um time multidisciplinar de 30 pessoas numa sala virtual do que numa sala física. Então, isso eu vejo muitos benefícios. As pessoas estão mais carentes, né, com a pandemia, ficando em casa, dificulta muitas vezes alguns pontos, mas eu vejo mais ganhos do que perdas nessa situação. Espero que o pós-pandemia a gente consiga pegar aí essas lições aprendidas e incorporar no nosso dia a dia para só melhorar. Mas a minha experiência com esse tipo de trabalho foi muito positiva. Sensacional. Legal, até pegando um gancho, né, antes da Andréia e do Brunão comentar, a Sandra colocou justamente sobre um ponto que você falou assim, agora eu fiquei pensando em como fazer com os excessos, né? Temos excesso de informação, excesso de reuniões, de mensagens, né? Aproveitando, né, a Ju já comentou um pouco sobre isso, né? Gostaria que você, Andréia e Brunão, aproveitassem e falassem desses desafios e oportunidades e também dar uma comentada nesse ponto que a Sandra trouxe, hein? Eu sou bem da linha da Ju mesmo, né, de que aqui para a gente só oportunidades mesmo, né? Então a gente tem grandes projetos aqui. Eu fico pensando achar sala para reunir todo mundo, né? Alguns dos nossos fornecedores já estão distribuídos em outros estados do Brasil, mas de fato aqui o time interno é um time grande também.
E eu fico só, né, Ju, falando, e eu pensando, nossa, como a gente se livrou dessa burocracia, né, de não ter sala, enfim. Então, eu vejo que a produtividade ela aumentou bastante, né, com essa possibilidade de trabalhar remotamente. Essa questão, que foi super bem colocada pela Sandra, esse excesso, né, acho que agora é o nosso desafio. Como é que a gente lida bem com isso? Porque até então, de fato, a gente está trabalhando muito mais. E isso, claro, desencadeia numa produtividade absurda, né? Acho que a gente nunca entregou tantas coisas, a nossa realidade tem sido muito positiva. Agora, acho que o desafio é esse, é equilibrar mesmo, né? Esses excessos tanto da comunicação quanto do excesso de trabalho. Eu acho que um grande desafio aqui vai ser, de fato, a gente que acaba sendo uma oportunidade, é a gente tornar a comunicação cada vez mais efetiva para evitar esses excessos, né? Então, a quantidade imensa de reuniões que a gente faz, a gente tem ferramentas aí de comunicação super eficientes que nos ajudam bastante, mas como usá-las bem? Então, eu vejo que tem uma reflexão e as discussões que a gente tem tido, de fato, com tudo isso, né? A gente consegue ser produtivo com menos esforço? Né? Porque, assim, temos as ferramentas, temos a possibilidade, né, então, de reunir as pessoas onde quer que elas estejam aí, por conta dessa tecnologia maravilhosa que a gente tem hoje, mas como é que a gente continua sendo produtivo sem esse grande esforço, né? E aí o Bruno falou muito disso, né, de essa coisa de produtividade, de como é que a gente faz isso aí com os times, o ágil, né, que já traz tem tantos frameworks, tem tantas ferramentas para a gente utilizar. Então, acho que agora a comunicação alinhada com a produtividade, né? Como é que a gente torna ela mais efetiva, usando os instrumentos que a gente tão bem aprendeu e está usando aí até em excesso durante essa fase, mas para que a gente tenha menos esforço, porque a gente está trabalhando bastante, né? E aí, de novo, né? A comunicação é uma forte aliada, né? Por que a gente faz, por exemplo, um status report de 1 hora, não faz em meia hora, só para dar, de fato, os recados mais importantes? Né, e as grandes discussões de trabalho a gente faça em momentos separados, enfim, então são coisas assim, são sutilezas do dia a dia que vieram à tona nesses excessos todos que a gente está vivendo nessa fase, para quando a gente voltar numa nova rotina ou numa rotina anterior, que a gente consiga usar bem todo esse aprendizado, né? A Ju falou bastante de lições aprendidas, né? Eu vejo que a gente está tendo muitas discussões aqui exatamente disso, né? Como é que a gente agora mantém essa produtividade, se esforça menos e utiliza melhor, né, todos esses recursos aí que a gente foi obrigado a usar mais ou a descobrir em virtude das necessidades atuais aí da pandemia. Realmente, realmente. O Eric até colocou antes do Brunão falar, ele colocou assim, eu faço value proposition para aceitar uma reunião, né? Pô, o que vai trazer, né, essa reunião? O que vai trazer de valor? Pô, se não for trazer nada, eu nem aceito, né? Uma matriz de priorização, né? A gente já tá assim, né? Tá certo. Exatamente. Brunão, com você. Eu acho que a linha é essa, assim, de utilizar a agilidade. A agilidade está aí para brilhar nesse momento. Eu acho que, contando um pouco da nossa história para alinhar o que a André e a Ju falaram, tem esses excessos. Acho que no caso nosso de desafio, não sei se todo mundo passou por isso, mas acho que a Ju já comentou, a explosão de reuniões, assim. No primeiro momento, a gente tenta resolver do mais operacional possível. E o mais fácil possível da comunicação é falar. Então, vamos embora. Abre reunião, 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 reunião. Sendo que depois a gente tem que começar a utilizar o ferramental que a gente conhece, todo mundo aqui conhece os ferramentais, a gente tem que se apoiar neles, né? O primeiro ferramental lá na MED que nos ajudou bastante foi a gente cada vez mais melhorar os nossos OKRs, né? No sentido de trazer alinhamento a todas as esferas da empresa, seja operacional, tático ou estratégico. Isso fez com que a gente precisasse se comunicar menos sobre qual seria o nosso propósito, né? Aquela frase de alinhamento de propósito dá liberdade de ação. Então, as pessoas já sabiam para onde estavam rumando, né? Ao mesmo tempo, ter histórias de usuários bem escritas, bem definidas, com critérios de aceitação, né? Porque você não tem mais o teu PM ali toda hora para você puxar, fala aqui comigo rapidinho, me explica o que se quis dizer com isso, né? Isso auxiliou a gente também a diminuir esse excesso de ruído.
Essa questão dos canais específicos nos ajudaram bastante. Você ter pontos focais nos times para determinadas ações, assim você tem que parar o time todo, pare todo o time para todo mundo conversar com outro time, né? E eu acho que um outro ponto é documentação. Para quem, no caso, quando a gente está falando de produtos de tecnologia, documentação é um grande desafio de comunicação, porque ela pode ser burocrática e aí ninguém procura, ninguém vê, né? Agora, quando você faz uma documentação apoiada em agilidade, no nosso caso lá a gente colocou 2 pilares, né? Ela tem que ter um porquê e ela tem que ser leve, tem que ser fácil. Você tem que entrar e conseguir ver, né? Ela também auxilia tanto os líderes técnicos, os desenvolvedores e arquitetos a conseguir traduzir para o stakeholder como a solução está sendo implementada, como ela faz que os vários times não precisem também ficar parando um para explicar ao outro determinada solução. A gente tem um lugar único de consulta e só depois que você vai lá, consulta, entende, você pode comunicar. Então, acho que no início a gente tentou muito na fala e isso demandou uma explosão de reuniões e depois a gente foi se apoiando na agilidade que a gente já conhecia para resolver. Um último ponto que eu acho que é o que a gente está experienciando agora é justamente isso que eu falo, que nessa hora os agilistas brilham, é que realmente a gente precisa de team building, né? Essa questão de tapinha no ombro no corredor meio que acaba, né? Então, tem que haver uma reinvenção para você criar essa confiança, né? A Ju estava falando sobre ambiente seguro, né? Ambiente seguro para que as pessoas se sintam à vontade de tomar uma ação um pouco diferente do tradicional, né? E essa segurança ela tem que haver entre os membros do time, principalmente. Ainda mais falando de times multidisciplinares, onde às vezes você pensa pessoas que anteriormente poderiam estar em iniciativas diferentes. Então, um agilista construindo team building, encontrando os pontos de confiança, ou seja, eu gosto de música, samba, rock, hip hop, ele gosta de game. Mas aqui, ó, encontrei um jogo de música. E aí, vamos falar sobre o que nós vivemos na nossa vida. Eu fui telemarketing. Eu também fui telemarketing. Você vai criando através de coisas que não parecem tão óbvias, pontos de conexão, para você ver que tem uma pessoa do outro lado da linha, né, remotamente. Já que você não tem mais como descobrir isso ao tomar um cafezinho no corredor, né? Verdade, né? É sensacional quando a gente ouve isso, porque fica claro que a comunicação, né, ela transcende só ferramentas e o próprio falar, né? Ela existem várias maneiras de se comunicar. Pode ser que nem trazendo para o mundo um pouco mais técnico, mais voltado para os times, que nem o Brunão estava trazendo. Você tem uma história bem escrita, você está comunicando, né? Você tem que se comunicar de uma forma efetiva, né? E como que a gente faz essa forma efetiva de comunicação, né? E eu trago muito também, né? Quando a gente fala ainda na esfera de times, quando a gente vai comunicar entre eles, né, a parte do team building, se criar pontos de conexão, por exemplo, você colocar limites, não limites impeditivos, assim, você não pode fazer isso. Não, pessoal, vamos combinar, ter os nossos acordos, é uma forma de comunicação, né? É muito interessante quando a gente consegue transcender que a comunicação é só no falar, na reunião, ou ter uma ferramenta para poder falar com a pessoa, né? Não, é muito mais do que isso, e é sensacional, realmente, né? São coisas que efetivam tudo isso que a gente está falando, né? A parte de você conseguir fazer uma entrega efetiva, agregando valor, vem da parte de uma escrita de história, tem algo bem definido, né? Eu tenho uma dúvida, né? Poxa, eu ter uma ferramenta, eu consigo conversar com a pessoa. E o team building, né, que traz aquela humanização para tudo isso. Você vai conhecer o cara que você está trabalhando. Eu particularmente, eu peguei uns cenários aqui na empresa que pessoas entraram pós-pandemia, a gente nunca se viu pessoalmente, né? Nunca se viu pessoalmente. Como é que eu vou conhecer a pessoa se eu não tenho um café, não tenho nada? Né? Vou conhecer dessa forma, né? E aí a gente vai avançando, né? Nessa forma de comunicação. Quanto mais próximas as pessoas estiverem, melhor, né? E é o que abre também, tipo, né, essa possibilidade de você chamar a pessoa
você ganha aquela confiança de chamar a pessoa para pedir algo mais, que nem você fazia no dia a dia presencial. Se você não conhece essa pessoa, não sabe de nada dela, você não fica à vontade de falar, putz, eu vou tirar uma dúvida com ela, eu vou chamá-la aqui no canto. Então, o agilista criar esses espaços para que essas pessoas se conheçam, no final, dá uma produtividade mais natural ao time, né? Verdade. Perfeito, perfeita colocação. E olha, Gabriel, complementando aí um pouquinho do que você falou, eu tive uma experiência muito interessante com isso, porque quando começou a pandemia, o time que eu trabalho hoje tinha acabado de ser montado. A gente estava trabalhando junto, assim, há uns 15 dias, quando começamos a ficar remoto, e um dos membros do time, que era o Kleber, estava de férias, eu não conheci pessoalmente. A gente foi se conhecendo depois, e acho que é muito importante a gente criar esses ambientes, o cafezinho virtual, pegar um momento no dia, que seja 15 minutos, meia hora, para juntar 2, 3 membros do time, pessoas que... para você ir criando mais afinidade, sabe? Que os líderes encorajem isso, também é uma técnica de team building. Eu estava pesquisando ultimamente, isso funciona muito. Hoje, a gente já está aí praticamente 2 anos trabalhando juntos, acabamos criando um vínculo de amizade muito grande, e a gente foi se conhecer pessoalmente meses depois, numa visita que a gente fez presencial à empresa. Então, é possível estabelecer criar esses vínculos, mesmo no ambiente virtual? É possível. A gente só precisa ter espaço para isso. Eu acho extremamente importante que cada dia mais a gente consiga conciliar essa questão das reuniões, que as pessoas respeitem o calendário quando aparece vermelhinho lá, não marcar uma reunião em cima, e que os líderes encorajem, né, os seus liderados a terem esse tempo do ócio produtivo, porque quanta ideia bacana já não surgiu numa conversa de café. Acho que isso é extremamente importante. Exato, legal, show de bola. Eu concordo com você, viu? Eu concordo bem. E assim, como a gente fala assim da comunicação e as entregas, a gente vê que tudo que a gente falou, né? O ócio produtivo, surgem ideias que a gente vai entregar valor, porque assim, não é entrega, a gente não está aqui para fazer entrega. Se a gente entregar um monte de coisa errada, não serve para nada, né? A gente está falando sempre de entregas, aquelas entregas de valor que trazem, né, o benefício que resolve uma dor do nosso cliente, é importante demais. A gente estamos nos últimos 5 minutos, né, para acabar aí nosso tempo. Como eu falei, esse assunto aqui dá para falar horas e horas, né, e é um assunto que a gente vai agregando cada vez mais, né, as nossas experiências, vamos juntando. E queria que vocês dessem, lógico, a gente já deu vários insights, né, várias coisas, mas uma última dica para o pessoal, né, como que eles podem ter uma boa comunicação, né, e ter uma efetividade na entrega, naquela entrega de valor, né, resolvendo dores para os nossos clientes. Fiquem à vontade. Bom, posso começar aqui. Acho que, como você falou, né, muito já foi dito aqui, mas o que eu vejo muito, e por isso que eu sou tão apaixonada pelo ágil, é que a gente consegue trazer ferramentas, né, de agilidade para facilitar essa comunicação. Então, seja uma daily, né, com o time, mesmo aquelas empresas que não têm todos os projetos ágeis ou não está ainda dentro dessa cultura, mas esses rituais de comunicação a gente consegue utilizar em qualquer ambiente, né? Então, desde uma daily, desde uma planning, começar a semana, né, apontando ali quais vão ser os desafios da semana e trazer o time para, o que eu preciso do time funcional, o que eu preciso de ajuda aqui do time de segurança, o que eu preciso do time de desenvolvimento, e aí fazer esse alinhamento enquanto time multidisciplinar, né, porque a gente fala muito de projeto, mas tem equipes ali que trabalham o cross, enfim, ou e times que não trabalham especificamente com projetos, mas a gente não trabalha sozinho, né? Então, alinhar realmente aí esses esforços, né? Vamos começar a semana alinhando os esforços de todos e deixando claro ali como é que a gente precisa, né, atuar juntos para uma entrega ali daqueles próximos dias, né? E essa questão do empoderamento dos times é muito importante, né? Então, a gente traz aí de novo o Management 3.0 e também, né, dentro da agilidade, aí como bem falou o Brunão,
essa questão de você engajar o time, né, deixar o time empoderado para que eles possam fazer escolhas, né, dentro daquela clareza de entrega que eles têm. Então, esse empoderamento ele é muito necessário e muito útil para que todos possam se desocupar daqueles assuntos ali que o próprio time consegue fazer, seja sozinho, seja buscando uma ou mais duas pessoas, enfim. Mas, de fato, liberando aí tantos gestores, né, para poderem atuar, de fato, como facilitadores, né? E o Bruno trouxe muito bem essa questão de processos, né? De ter essa clareza. Eu sou apaixonada por processos, trabalho há muito tempo e acredito muito, né, que a gente precisa ter processos definidos, não engessados, mas definidos e claros, né? A gente tem todo um dinamismo aí que o ágil traz, que é super importante, né? Que deixa a gente ter mais flexibilidade nos nossos replanejamentos, enfim, nas nossas priorizações, mas ter processos definidos, ter as coisas documentadas, papéis e responsabilidades, né, que dão assim um super ruído de comunicação, se a pessoa não tem aquela clareza de o que ela faz, para quem ela entrega, como é que ela tem que entregar, enfim. Então, acho que um resuminho aí de um pouquinho aí do que foi falado. Show de bola. Vou pedir para vocês dois serem um pouco mais sucinto. Foi sensacional porque ela falou muitas coisas que eu gostaria de falar. Andréia, sensacional. Brunão, Ju, fiquem à vontade. Bom, vai lá, Ju. Acho que muitas das coisas que eu ia falar já acabei falando no decorrer aí da nossa conversa, reiterando aí o que a Andrea falou, acho que é o empoderamento dos times, a responsabilidade, como eu já tinha falado anteriormente, e a criação desse ambiente seguro, isso vem da liderança. E isso é fantástico, que nos times que eu trabalho, a gente tem muito apoio da gestão, é uma gestão muito humanizada, só tenho a agradecer aí aos meus líderes, Américo, Bruno, Brandi, tem o Joca, então, assim, eles dão todo esse empoderamento para a gente poder dar ideias e ouvem nossas ideias, o time que eu trabalho é incrível, Rafael, Kleber, Ricardo, Leidiane e Jefferson que estão entrando agora. Então, só queria deixar meu obrigado aí para vocês. Show. Muito bom, Ju. No meu caso, acho que é isso, a gente apoiar a melhoria contínua. Acho que na época que eu e Petro estavam mediando aí, agora a gente trabalhava junto, nós não éramos pessoas que trabalhavam de remoto. Hoje já sabemos trabalhar remoto, o Petro está mediando aí até as conversas. Se apoiar na agilidade, entender que comunicação também precisa dessa melhoria contínua, né? Começa no operacional, faz 40 mil reuniões, mas depois vai entendendo os problemas disso e criando ferramental. E não esquecer que a gente está lidando com pessoas. Então, o nosso esforço inicial foi intensificar o one-on-one, fazer reuniões de alinhamento de setor, e depois a gente foi entendendo ferramentas que passavam essa mensagem de forma mais clara, desde um produteiro fazer um product backlog um pouco mais extenso, um pouco mais detalhado, para não ter a necessidade de todos esses encontros e a comunicação estar fluindo sem tanto esforço, que esse é o objetivo da agilidade. E agradecer. Agradecer a oportunidade de falar aqui. Show de bola. Eu não tenho como agradecer mais. Andréia, obrigado. Ju, obrigado. Brunão, sensacional.